A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, este é o Jornal da Central TV Brasil. Agora a notícia verdade. Eu sou Johnny Schemberg, informando que em 1 minuto, o comentário de Uge Buki. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Então, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Antigamente, as pessoas choravam os amores de carnaval, né? Choravam as canções, os maridos voltavam para casa. Eu tenho uns amigos, um barbado que é meu amigo e tal, que quando era moço, ele é descendente de judeus, mas ele finge que não, esse amigo meu. E ele, antes dele, ele gostava do carnaval. O Johnny Weissmiller, que ele é um amigo meu, manja. Então ele ia no carnaval, na quarta-feira de cinza, vinha derrubado e tal. É o Johnny velho de guerra. Eu estou brincando, evidentemente, com o Johnny. A questão é a seguinte: essa quarta-feira não tem o chororô habitual dos carnavais, tem o chororô do pós-guerra. E um chororô que nos leva a raciocinar. Porque as pautas de esquerda, aqui no nosso país, por exemplo, minha gente, elas nos levam às questões LGBTQI+, e a inclusão de minorias, etc. e tal. Nada contra. É preciso mesmo haver afecção social, é preciso incluir as minorias. Existe sim um débito com a raça negra e com outras etnias nos países ocidentais, mas a guerra deu uma lição. A guerra deu a lição da realidade. O mundo, as nações, têm uma outra pauta. A pauta é fome, a pauta é questão territorial, supremacia de superpotência, o perigo que a Rússia e a China representam para demais nações. O empoderamento da China é um problema. A China está no nosso território nacional, empoderada pelo dinheiro. A China, por exemplo, não adianta o pessoal do governo ficar nervosinho aí comigo e babar também, tá? Entendeu? A China está por trás da compra da Copel Telecom. Uma estatal chinesa forneceu o dinheiro para o fundo que veio fazer o arremate. Se eu estiver errado, me corrijam, mas documentalmente, por gentileza. Então a questão é a seguinte: a pauta do mundo é diferente da pauta da esquerda progressista. São pautas diferentes. Nós precisamos lembrar dos perigos das nações colonialistas. Elas sempre existiram. A mais colonialista de todas, a mais imperialista de todas, isso enfraqueceu-se. Os Estados Unidos se enfraqueceram, sob o ponto de vista de produtividade, sob o ponto de vista de moeda, sob o ponto de vista de liderança. O bidê é um panaca, todo mundo sabe. Panaca, bidê é um panaca. Fui claro agora? Fui claro ou não? Vou falar de novo. Bidê é um panaca. Não consegue, e não venha me dizer que é por causa da idade. Não é questão de idade.
É uma questão da natureza do indivíduo. Porque quando ele era vice do Obama, daí ele foi, o Obama, aquele presidente, ele foi a favor, né, de intervir em territórios nacionais. Então, minha gente, nós precisamos raciocinar em termos de Brasil. Nós não somos OTAN, nós não somos Estados Unidos, nós não somos Rússia e não somos China. Nós somos Estados Unidos do Brasil, verde e amarelo, Brasil. O que nos interessa é a pauta do Brasil e não pautas de menor relevância. Não desprezo nenhuma, mas a pauta é Brasil, Brasil, Brasil. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Diante da queda dos indicadores de monitoramento da pandemia, o nível nacional, através de informações da Fundação Getúlio Vargas, está classificado no cenário atual como bastante promissor, mas destaca que as desigualdades do país criaram diferentes realidades, até mesmo dentro de um mesmo município. A análise foi publicada no boletim do Observatório Covid-19, que frisa ser equivocado pensar em redução de leitos, testagens e uso de máscara no país como um todo. Embora o cenário geral seja bastante promissor, tanto pela tendência de queda dos principais indicadores, como pelo avanço na cobertura vacinal, além da chegada de medicamentos para o tratamento da Covid-19. É importante sublinhar que a pandemia ainda não acabou, afirmaram os pesquisadores da Fiocruz. O descarte correto do lixo é o tema da nova campanha publicitária da Sanepar. Por meio de mensagens em vídeo, áudios e matérias para as plataformas digitais, a Companhia de Saneamento do Paraná alerta para os problemas que o uso indevido da rede coletora de esgoto pode ocasionar. São apresentadas as situações mais corriqueiras, como erros cotidianos que ainda são praticados e que podem gerar transtornos na vida das pessoas. Ao descartar, por exemplo, fraldas ou absorventes diretamente no vaso sanitário. Um dos primeiros problemas pode ocorrer já na tubulação de saída da rede de esgoto. A estrutura dos imóveis não são projetadas e não podem receber esses materiais, o que gera entupimentos. O uso inadequado das redes, como o despejo de objetos, é a principal causa de obstruções e vazamentos, trazendo prejuízos para toda a população. As contas públicas do país registraram um superávit primário recorde no mês de janeiro, informou o Banco Central. O montante maior de toda a série histórica foi de 101,8 bilhões, ante superávit primário de 58,4 bilhões em janeiro de 2021, nos 12 meses encerrados em janeiro. O superávit primário do setor público consolidado atingiu 108,2 bilhões, equivalente a 1,23% do Produto Interno Bruto, PIB. Os dados estão no relatório de estatísticas fiscais do Banco Central. E, segundo o banco, no mês de janeiro, o resultado do superávit primário do setor público consolidado foi de 77,4 bilhões para o governo central, Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional,
20 bilhões para estados e municípios e 4,4 bilhões para as empresas estatais. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá vetar projeto de lei número 442 de 91, que legaliza a realização de jogos de azar no Brasil. Caso a proposta avance no Congresso, o texto base, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, possibilitará que cassinos, bingos e também o jogo de bicho possam atuar de maneira lícita. Ao comentar sobre o assunto, o presidente Jair Messias Bolsonaro afirmou que o Executivo ressaltou que já decidiu e que sua opinião sobre o tema é vetar. A Câmara toda sabe. Os presidentes da Câmara e também do Senado também sabem. Uma vez aprovado, a gente vai exercer o nosso direito de veto, destacou o presidente Bolsonaro. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Lá vai o trem, furando montanhas, seguindo um caminho de sonho e coragem. Lá vai o trem, lá vai o trem, beijando a natureza, mostrando a beleza da Serra do Mar. Curitiba é um ponto de partida e até Paranaguá você vai ter muito prazer. Bolinho da graxa, véu de noiva, Marumbi. Beleza como esta você só encontra aqui. Lá vem o trem, vestido de gala, no meio da floresta, fazendo uma festa. Lá vai o trem. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá pessoal, eu estou aqui com a dona Emília, a minha paciente de ombro. Ela me procurou porque há 3 anos ela tem dor no ombro. Ela passou por uma cirurgia de ancoragem de um tendão do músculo aqui supraespinhoso e desde então ela tem dor, fez 2 anos de fisioterapia, tomou remédio, fez infiltração, fez tratamento de acupuntura e mesmo assim ela continuou com dor. E limitações de movimentos para tocar o cabelo, para colocar a mão atrás das costas. Então ela teve muitas dificuldades. E aí ela me procurou e com uma sessão da recuperação funcional do ombro, a gente conseguiu recuperar 95% do caso dela. E aí ela fez mais uma sessão hoje e recuperou o restante. Então eu gostaria que ela desse o depoimento dela rapidinho aqui para vocês, dessa jornada que ela passou. Tá certo aí o que eu disse? Tá certo, tá. Olha, foi até pouco pelo que eu tô passando. Pois é, eu estive aqui na doutora Sani, porque, como ela já explicou, eu passei quase 3 anos de luta, de busca, de incessante para controlar essa dor que era avassaladora, era dia após dia, hora após hora, e eu não conseguia me ver livre dessa dor. Procurei pela doutora Sani, fiz essa primeira sessão com ela, uma sessão que foi maravilhosamente bem. E eu saí daqui com vontade de sair saltitando, pulando de tanta alegria de ter voltado a recuperar os meus movimentos novamente. Hoje eu posso pentear os cabelos, eu posso pegar o violão e dedilhar, eu posso pegar a agulha, fazer crochê, fazer tricô, eu posso fazer meus trabalhos do lar. Eu voltei a viver através dessa sessão que eu fiz com a Sani, que realmente, olha, foi maravilhosa. Eu não imaginava que existisse
um tratamento capaz de devolver ao ser humano a alegria de viver assim em 1h30 de sessão, como eu fiz com a Sânia. Antes e depois, né? Antes e depois. Mostra um pouquinho pro pessoal como que tá o movimento do teu braço agora, mostra aí. O movimento do meu braço agora, eu não tinha, a minha limitação era até essa altura. Com este braço eu fazia tudo, mas com esse não. Hoje eu faço todo o exercício que eu precisar fazer, eu coloco as mãos para trás, coloco as mãos para frente, cruzo para trás, levo a altura, levo para os lados, puxo para cá, faço todo o giro com o braço. Olha, jamais eu fazia isso aqui, ó. Olha, sinceramente, eu me sinto hoje a pessoa mais feliz do mundo. E não é porque ganhei na loteria esportiva, eu não ganhei nenhum prêmio de honra ao mérito, nada. É porque eu voltei a ser feliz e viver sem dor. Então somos duas felizes, né? Dá um abraço aqui. Muito obrigada. Como vocês viram, pelo depoimento dela, a importância do tratamento osteopático direcionado para o ombro, através da recuperação funcional do ombro, esse método de tratamento biomecânico, que é excelente para conseguir um bom resultado em pouco tempo. É isso que nós temos para vocês hoje. Alvo da Operação Rofeste da Polícia Federal, o pastor Tupirani da Hora Lores foi preso no Rio de Janeiro. Líder da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, ele é conhecido por promover discursos de ódio contra a população judaica e já havia sido alvo da Operação Shalom, deflagrada em março do ano passado. A ação foi do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, que cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no bairro de Santo Cristo, onde fica a sede da igreja, na região central da capital do estado. Seguindo a Polícia Federal, as investigações revelam que o pastor produziu e publicou diversos vídeos com ataques a judeus e membros de outras religiões. O governo do estado, por meio da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, entregou no município de Ipiem, região metropolitana de Curitiba, edital de homologação para a pavimentação asfáltica de 21.610 metros quadrados na estrada vicinal do bairro Poço Frio. Para essa obra, o prefeito Maicon Groskopf será autorizado a investir um total de R$ 2.753.943. Desse total, 2,5 milhões são por transferência voluntária da SEDU e os 253.943 restantes são de contrapartida municipal. São recursos para a pavimentação de um trecho muito importante para o município e para as indústrias que estão instaladas aqui, disse o secretário Augustinho Zucchi, que entregou o edital ao prefeito. O acesso de qualidade muda o dia a dia de moradores e trabalhadores da região. O que estamos trazendo é melhoria e transformação na vida das pessoas, enfatizou Zucchi. O preço do petróleo superou os $100 pela primeira vez em mais de 7 anos, desde setembro de 2014, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, iniciou uma ofensiva militar contra a vizinha Ucrânia. O barril do Brent subia 6,01% e alcançou $102,60. O petróleo WTI alcançaria 5,39% a $9,14. Também as bolsas europeias caíam com força. Frankfurt perde seguido de Paris, Milão, Madrid e Londres. Os caminhoneiros que passaram pelo pátio de triagem do Porto de Paranaguá participaram nessa semana de ações sobre cuidados com o meio ambiente. Equipes da Portos do Paraná conversaram com os motoristas sobre separação e destinação de resíduos. Simultaneamente, foram feitas medições da fumaça preta emitida pelos caminhões. Os portos paranaenses realizam uma série de projetos e programas de educação ambiental, que envolve os funcionários, trabalhadores, empresas, comunidade e caminhoneiros. Essa união de todos é essencial para a efetividade das nossas ações, diz o diretor-presidente da empresa pública, Luiz Fernando Garcia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que legaliza jogos de azar, como bingo, cassino, jogo de bicho e plataformas online de apostas. O placar da votação foi de 246 a 202 e os parlamentares irão analisar destaques no texto, antes da proposta ser encaminhada ao Senado. O projeto revoga uma lei de 1946,
que proíbe a exploração desse tipo de atividade no território nacional e estabelece que o Ministério da Economia deverá formular políticas para organizar o mercado de jogos e de apostas, além de fiscalizar e supervisionar a exploração dessas atividades no Brasil. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mudou de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, para São Paulo, após sofrer pressões de amigos e aliados que estavam preocupados com a segurança do político. Segundo o Estadão, o petista aceitou se mudar no fim do ano passado. A nova casa fica no centro expandido da cidade, na Zona Oeste, e foi escolhida por sua namorada, a Janja. Antes, Lula morava em um sobrado em São Bernardo do Campo. Ana Paula Henkel, comentarista do programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan, destacou a mudança e voltou a desafiar o presidente a ir passear pela Avenida Paulista. Se ele tem medo e fez essa mudança, o presidente Jair Bolsonaro deveria ter mais medo ainda, porque ele levou uma facada. Ele continua viajando pelo Brasil e os vídeos de suas aparições rodam, disse. O Lula não sai às ruas por 2 motivos. Porque é corrupto, a população sabe disso, ele não foi inocentado, foi solto em uma manobra política e ativista do STF, e porque é covarde, concluiu o comentário. O alto volume de reservas internacionais e as poucas dívidas em dólar tornam o Brasil preparado para enfrentar a volatilidade dos mercados financeiros entre o conflito Rússia e Ucrânia, disse o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale. Segundo o secretário, ainda é cedo para pensar em leilões extraordinários da dívida pública para segurar o mercado e é importante lembrar a posição em que o Brasil se encontra em termos de dívida pública. Estamos em situação muito confortável. A gente tem só 5% da dívida externa e a participação do mercado estrangeiro na dívida interna, o Brasil tem pouco mais de 10%. A gente tem 100% de necessidades de financiamento de 2022 em caixa. A gente tem 350 bilhões de dólares de reservas internacional. O Brasil está bem estruturado para alguma volatilidade internacional, afirmou Vale. Voltando de licença médica e sem renúncia, o petista curitibano encontrou um ambiente desfavorável na Câmara Municipal de Curitiba. Além de ser notificado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e a Corregedoria, através de sua comandante Amália Tortato, encaminhou mais uma ação para Renato Freitas responder, totalizando agora 5. Uma outra apresentada pelo MBL foi arquivada porque a Casa de Leis só aceita de pessoas físicas, não de jurídicas. Renato Freitas é acusado de comandar a invasão da Igreja do Rosário no dia 5 de fevereiro e de chamar de racista o padre que pediu para ele não protestar na porta do templo durante a celebração da missa. O sacerdote teve de encerrar o culto religioso devido
a barulheira provocada por um sistema de som muito alto. A população continua a esperar a decisão dos vereadores sobre a cassação do mandato do vereador, ou quem sabe, se confirme o dito popular, onde a afirmação destaca: corvo não come corvo. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, anunciou que recursos da Assembleia Legislativa do Paraná serão utilizados para subsidiar o transporte coletivo de Curitiba, a fim de evitar um aumento da tarifa para o usuário do sistema. Segundo Traiano, o repasse de 20 milhões de reais do orçamento de 2022 da Assembleia Legislativa será feito ao governo para manter a ajuda estadual ao sistema de transporte da capital. O governador está fazendo as tratativas para auxiliar Curitiba e região metropolitana na questão do transporte coletivo, com o subsídio que anualmente o Estado contribui, afirmou o deputado Ademar Traiano. O boletim Infogrip, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, mostrou que o Brasil mantém a tendência de queda de casos de síndrome respiratória aguda, grave, e há pelo menos 6 semanas, especialistas destacaram um novo pico de casos nas próximas semanas, especialmente devido ao avanço da vacinação contra o Covid-19 no país. Para o infectologista Renato Kifuri, apesar do Brasil ter atingido os maiores números da pandemia com a variante Ômicron, esse resultado de queda indica que o cenário para as próximas semanas é de melhora. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora a alegria do povo, o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço pra você, Johnny. Zé Domingos, outro abraço. Igual você, Biro, um abraço a todos. Zé, que jogaço de bola, hein? Primeiro jogo, empate na Arena da Baixada, em 2 gols. E hoje à noite, Palmeiras e Atlético no Allianz Parque. Que dizer, Zé? O futebol é cheio de surpresas, é cheio de desafios. Por isso que o futebol é bom, o futebol é polêmico. Para uns, certo jogador é craque, para outros é cabeça de bagre e não joga absolutamente nada. E assim vai. E neste último jogo, aqui em Curitiba, o Atlético Paranaense foi deixar o Palmeiras empatar nos estertores da partida, como diziam os antigos. Foi no finalzinho que o Palmeiras, o poderoso Palmeiras, conseguiu empatar com o Atlético Paranaense. O jogo lá em São Paulo, não imagine os palmeirenses que eles são os favoritos, não. O Atlético Paranaense tem jogado bem, muito bem fora de casa. O Atlético Paranaense tem em seu elenco jogadores experientes de alta qualidade técnica e por isto acredito que o Atlético poderá sim se classificar ganhando esta Recopa, ganhando do Palmeiras lá em São Paulo. Vai ser um jogo de emoções fortíssimas, com toda a certeza. E você poderá viver isto em transmissão da Rádio Cidade, com o Gabriel Cariconde, com o Zé Domingos nos comentários, o Júlio César Rutes nas reportagens, participação de toda a nossa equipe da Rádio Cidade AM 670 e nos veículos de internet, de redes sociais. Dá para apontar um favorito para jogar em casa? O Palmeiras leva vantagem ou não? Não aponto favorito. Já dentro do que comentei, o jogo é dificílimo. Pode vencer tanto o Palmeiras quanto o Atlético Paranaense. Mas o Palmeiras joga em casa e há quem diga que em casa sempre o Palmeiras é mais forte, mas é jogo em aberto.
Vamos esperar que o melhor aconteça para o Atlético que representa o nosso estado hoje. Valeu, Zé, até outra. Valeu, até outra. Valeu. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.